Feche os olhos por um instante e inspire profundamente. Sinta o ar entrar, leve, silencioso, como se o universo inteiro o observasse nesse momento. Agora, fale em voz alta. Eu ativo a palavra que me liberta. Repita devagar, com intenção. E se puder, escreva essa frase nos comentários. Não é apenas um gesto simbólico, é um ato vibracional. Quando você escreve e pronuncia algo, a energia da sua voz e da sua emoção se unem, criando um comando no campo espiritual. É assim que as leis invisíveis começam a responder. Tudo o que você fala, pensa ou declara está vivo. Florence Scovel Shinn compreendia isso como poucos. Em suas palavras, a vida era um jogo espiritual, e a palavra era a jogada mais poderosa. Ela dizia que o que você envia ao mundo retorna a você, não como punição, mas como reflexo. A lei do retorno, segundo Florence, não é sobre castigo, é sobre espelhamento vibracional. Você fala, sente, cria. O universo apenas devolve o que reconhece como familiar. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter a vida fluindo em perfeita sincronia, enquanto outras vivem repetindo os mesmos ciclos de frustração? A diferença não está na sorte, mas na frequência das palavras que saem da boca. A voz é um portal. Quando você fala, a vibração do som atravessa dimensões sutis e molda o campo ao seu redor. Cada palavra pronunciada é uma semente lançada no solo da realidade. E toda semente, cedo ou tarde, floresce. Este é o poder que Florence ensinava. E poucos compreenderam de verdade. Ela não falava apenas de frases bonitas ou afirmações positivas, mas da força criadora do verbo. O que você declara com fé e emoção se torna decreto, e todo decreto gera retorno. Essa é a verdadeira lei. O retorno não é um evento distante. Ele começa no instante em que o som deixa os seus lábios e encontra o campo quântico que o envolve. Hoje você vai descobrir o que Florence realmente quis dizer quando escreveu que a palavra é a varinha mágica da vida. Vai entender como ela escondia, em linguagem simbólica, um princípio universal que muda completamente o modo de manifestar. A lei do retorno não é moral, é vibracional. Tudo o que sai de você, pensamentos, emoções, palavras, é energia que inevitavelmente encontra o caminho de volta. Por isso, este vídeo é mais que uma explicação, é um espelho. Ao longo desta jornada, você vai sentir o poder das palavras atuando em tempo real e compreender que o que você diz se torna o que você vive. Fique até o final, porque há um decreto antigo que Florence deixou nas entrelinhas e ele pode redefinir completamente o modo como você cria sua realidade. Florence Scovel Shinn não era apenas uma escritora, era uma mensageira de uma sabedoria antiga disfarçada de simplicidade. Quando escreveu O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, ela não estava apenas falando de fé ou pensamento positivo, estava revelando o funcionamento energético do verbo, o poder do som como molde da realidade. Florence dizia que a vida é um jogo espiritual e que as palavras são as peças que movem o tabuleiro. Tudo o que você declara se torna parte do cenário que você experimenta. Na época em que viveu, suas ideias eram ousadas. Ela falava de vibração, de energia, de criação mental, quando o mundo ainda acreditava que sorte e destino eram forças externas. Mas Florence via o universo como um espelho perfeito. Em suas palestras repetia: "O homem é o que ele fala." Essa frase, tão simples, contém um dos maiores segredos da manifestação. A palavra não descreve a realidade, ela cria. Ela ensinava que existe uma inteligência viva por trás de cada som. Cada vez que você pronuncia algo, está enviando uma instrução vibracional ao campo quântico. Essa instrução, sustentada pela emoção, se transforma em forma. Por isso Florence alertava: as palavras não são inofensivas, elas são ímãs. O que você fala volta. E volta com a força da emoção que você depositou nela. A lua nova simboliza essa sabedoria. É o ponto da intenção, o início silencioso, onde tudo é possível.
É nesse estágio que o verbo atua com mais poder, porque a energia está aberta para ser moldada. Quando você fala em voz alta uma verdade com fé, está semeando no campo invisível, exatamente como um agricultor planta antes de ver a colheita. Na numerologia espiritual, o número 333 representa a vibração dos mestres ascensos, guias que trabalham através da palavra e da sabedoria. Não é coincidência que Florence tenha repetido em várias de suas obras o poder da tríade: pensamento, palavra e ação. Para ela, esse era o triângulo sagrado da criação. Quando esses três se alinham, a manifestação acontece sem resistência. Florence também acreditava que a lei do retorno não punia, apenas refletia. A palavra lançada com amor voltava multiplicada em bênção. A palavra lançada com medo retornava em confusão. O universo não julga, apenas devolve o tom da vibração que recebe. Essa é a essência do ensinamento que tantos interpretaram como misticismo, mas que é pura física espiritual. Cada frase que você pronuncia é um comando ao campo criador. Florence não falava sobre moralidade, falava sobre coerência vibracional. E quando essa coerência é alcançada, a vida se reorganiza ao redor da sua voz. Ela sabia o que muitos ainda buscam entender. A palavra é a ponte entre o invisível e o visível, e quando usada com consciência, ela se torna a ferramenta mais poderosa do espírito humano. A palavra é matéria viva. Cada som que você emite carrega uma carga energética que molda o espaço ao seu redor. Florence Scovel Shinn sabia que o verbo não era apenas comunicação, era criação. Ela dizia que o som é a substância com que o invisível se transforma em forma, o elo entre o pensamento e a realidade. É por isso que quando você fala, o universo escuta, mesmo que você não perceba. O som viaja, vibra, cria padrões, e o campo responde com absoluta precisão. Essa verdade é antiga. Antes mesmo da ciência moderna, as tradições espirituais já ensinavam que o verbo é sagrado. No Egito, acreditava-se que Thoth, o deus da sabedoria, criou o mundo com palavras de poder. Na tradição hebraica, o Bereshit, e Deus disse haja luz, representa o mesmo princípio, a criação pela fala, o som dá forma ao invisível. Florence apenas traduziu isso para o nosso tempo, chamando-o de a ciência das palavras certas. Imagine cada frase sua como um bumerangue de luz. Tudo o que você lança volta, mas o retorno não é imediato. Ele viaja, percorre o campo e retorna na forma que encontra ressonância com a sua vibração. Se você fala em amor, o retorno é amor multiplicado. Se fala em escassez, o retorno é limitação. A palavra nunca desaparece, ela apenas muda de forma. A conjunção, na linguagem simbólica dos astros, representa energia concentrada, o ponto em que tudo se intensifica. Assim também acontece com a fala. Quando emoção e intenção se unem, a energia se condensa e se torna criativa. Por isso Florence dizia que não basta repetir frases, é preciso sentir o que se diz. O verbo consciente é aquele que nasce do coração e é sustentado pela fé. Experimente agora. Feche os olhos e pronuncie uma frase positiva em voz alta. Observe o que sente no corpo. Talvez um calor, talvez um arrepio. Isso é energia se movendo. Esse é o poder da palavra viva. Ela não é apenas som, é frequência. O segredo de Florence estava justamente aí. Ela não pedia, declarava. Ela não esperava, afirmava. As palavras dela tinham autoridade vibracional. Quando dizia tudo o que é meu por direito divino vem a mim agora, ela estava acionando a lei do retorno em sua forma pura. E é nesse ponto que a palavra deixa de ser oração e se torna decreto. Um decreto é o verbo em estado desperto, é a fé que fala com convicção. E toda vez que essa energia é liberada, o universo responde. Sempre. O verbo é vivo, e o retorno é inevitável. A maioria das pessoas entende a lei do retorno como algo moral, uma justiça cósmica que recompensa ou pune. Mas Florence Scovel Shinn
Ensinava que ela é muito mais profunda. O retorno não é castigo, é espelho. Ele não distingue certo ou errado, apenas reflete. O universo é neutro. Ele devolve o que você vibra, na mesma intensidade em que você emitiu. Essa é a verdadeira lei do retorno. O campo energético devolvendo à origem o som, a emoção e a intenção que recebeu. Quando você fala, cria ondas. Elas se expandem, percorrem o espaço invisível e tocam o tecido da realidade. E como todo eco, retornam. A palavra dita com amor volta em forma de graça. A palavra dita com medo volta em forma de confusão. A vibração nunca se perde, apenas muda de direção. É como gritar num vale. O que sai da sua boca retorna amplificado, mas com o tom que você usou. Florence dizia que o segredo não era temer o retorno, mas aprender a usá-lo conscientemente. Ela comparava o universo a um espelho perfeito, sempre pronto para refletir o que o coração sustenta. Se você quer luz, envie luz. Se quer abundância, fale abundância. Se quer paz, pronuncie paz. O campo apenas repete o padrão que você emite. O elemento ar simboliza essa dinâmica. Invisível, mas vital, ele transporta as palavras, os pensamentos e as vibrações que criam o mundo ao seu redor. O som viaja pelo ar, e o retorno acontece pela mesma via. É por isso que o verbo tem tanto poder. Ele se move no espaço e o espaço o devolve em forma. Imagine alguém que repete constantemente: "Nada dá certo para mim". O campo recebe esse comando, registra a frequência e devolve situações que confirmam a frase. Não é punição, é programação. Agora, imagine essa mesma pessoa declarando com firmeza: "Tudo flui a meu favor". O eco muda e o retorno começa a se alinhar com a nova vibração. Florence não falava sobre destino, mas sobre sintonia. O retorno é o som do seu próprio campo respondendo ao que você lançou. Se o que sai de você é coerente com o que deseja viver, a manifestação é natural. Se o que sai é desarmônico, o retorno vem como correção. O universo não erra, ele apenas ajusta. A verdadeira lei do retorno é magnética, não moral. Ela se baseia em vibração, não em julgamento. Tudo o que você fala é um feitiço, e todo feitiço volta à sua fonte. Falar é criar, e criar é assumir responsabilidade. Florence chamava isso de a disciplina da palavra divina. O compromisso de usar o verbo como instrumento de luz. Quando você entende isso, o medo desaparece e o poder desperta. O campo da palavra é um espaço vivo, moldado por cada som que você emite. Ele funciona como uma rede luminosa que grava e devolve todas as frequências que você libera. Florence Scovel Shinn descrevia esse campo como o éter da criação, uma dimensão sutil onde cada pensamento e cada frase se tornam sementes energéticas. Elas germinam de acordo com a qualidade emocional que você lhes deu no momento da emissão. A ciência moderna já começa a confirmar o que Florence dizia. O som, quando emitido, cria ondas que modificam o ambiente. Palavras ditas com emoção têm impacto físico. Elas reorganizam padrões vibracionais. É o princípio da ressonância. Tudo o que vibra influencia o que está ao redor. A palavra é uma forma de energia acústica, e quando somada ao sentimento, transforma-se em força criadora. Florence insistia que o segredo não estava em repetir, mas em sentir. Ela dizia: "A fé é a substância invisível que dá corpo à palavra". Isso significa que as frases só têm poder quando nascem de uma emoção verdadeira. Se você declara algo com frieza, o campo não reconhece, mas se fala com certeza e emoção, o campo responde imediatamente. É por isso que o verbo consciente é mais eficaz do que qualquer ritual. Ele nasce da coerência entre o que você diz, sente e acredita. O aspecto astrológico do trígono representa exatamente isso. Fluxo harmônico entre forças diferentes. Quando sua palavra está em alinhamento com a sua emoção e sua ação, o universo cria um movimento fluido, sem resistência. Tudo se encaixa,
e o retorno acontece com leveza. É o estado de graça vibracional que Florence chamava de manifestação sem esforço. Há histórias de pessoas que mudaram completamente o rumo da vida apenas alterando a forma de falar. Uma mulher, por exemplo, relatou que trocou o "estou cansada" por "estou me fortalecendo", e em poucos dias começou a se sentir mais disposta. A mudança de palavras reprogramou o campo dela, e o retorno veio em energia. O que parecia apenas semântico era, na verdade, energético. Florence chamava esse poder de o campo da palavra viva. Ela afirmava que, quando você fala em sintonia com a luz, está emitindo frequências que continuam ecoando, purificando e multiplicando tudo o que tocam. Cada decreto cria uma onda que, ao retornar, fortalece o emissor. Por isso, ela ensinava a transformar o verbo em decreto, não em súplica. Dizer minha palavra é lei na minha realidade não é arrogância, é reconhecimento da natureza criadora da consciência. O campo não entende hierarquias, entende vibrações. Quando você fala com fé, a energia se curva e responde. E quanto mais coerência houver entre o que você sente e o que diz, mais rápido o retorno se manifesta. Reescrever o destino é mais simples do que parece. Florence Scovel Shinn afirmava que toda a realidade é um texto em constante edição, e a caneta está em nossas mãos. Cada palavra dita é uma linha escrita no livro da vida, e quando você muda o verbo, muda o enredo. A fala consciente é a ferramenta mais poderosa de reprogramação espiritual que existe. A transformação começa quando você decide parar de repetir frases que reforçam o medo e começa a afirmar verdades que sustentam a fé. Dizer, eu não posso, é selar uma limitação. Declarar, eu já sou capaz, é abrir o portal da manifestação. O campo não distingue entre imaginação e realidade. Ele responde ao comando emocional que recebe. E quando a emoção vibra confiança, o universo obedece. Florence acreditava que as palavras têm vida própria e que cada uma delas carrega uma energia que molda o futuro. Ela chamava isso de vibração causal, o ponto onde o pensamento se torna forma. Quando você muda a fala, muda a frequência, e tudo ao seu redor começa a se reorganizar para corresponder ao novo padrão. É como girar o dial de uma estação. A música muda, mas o rádio continua o mesmo. O número 888, na numerologia espiritual, representa o ciclo da materialização e do retorno kármico positivo. Ele simboliza o infinito em movimento, o fluxo de dar e receber equilibrado. É o lembrete de que tudo o que você envia volta multiplicado. Florence dizia que esse é o segredo da prosperidade. Usar a palavra como canal de criação consciente, não de reação inconsciente. Para colocar isso em prática, respire fundo e diga: eu reescrevo meu destino pela luz da minha palavra. Enquanto fala, visualize uma espiral dourada girando em torno de você, dissolvendo frases antigas, crenças pesadas, pensamentos que não te servem mais. Sinta o espaço se abrir para o novo. Essa é a reescrita vibracional acontecendo no nível energético. A mudança não acontece porque o universo decide te dar algo diferente, mas porque você passou a vibrar de forma diferente. O destino é flexível, e a palavra é o código que o reconfigura. Florence dizia que o verbo consciente é como uma senha espiritual. Quem aprende a usá-lo acessa novos caminhos, novas sincronicidades, novos resultados. Quando você fala com intenção, tudo ao redor se ajusta. É como se o tempo se curvasse para se alinhar à sua nova frequência. Essa é a força do verbo divino em ação. Reescrever o destino é, portanto, um ato diário. Substituir o medo pela fé, a dúvida pela afirmação, o desespero pela confiança. A vida muda no instante em que o som da sua voz decide mudar também. Certa vez, uma mulher chamada Elisa ouviu falar sobre os ensinamentos de Florence Scovel Shinn e decidiu colocá-los em prática. A vida dela era uma sequência de bloqueios. Dívidas,
relações difíceis, falta de propósito. Um dia cansada, leu uma frase antiga de Florence que dizia: "Tudo o que você fala, um dia retorna para te servir ou te corrigir." Essas palavras a atingiram como uma revelação. Pela primeira vez, ela percebeu que o caos ao redor era apenas o eco do que vinha dizendo há anos. Elisa começou a observar sua fala e percebeu o quanto repetia frases de escassez. Dizia sem pensar: "Eu nunca tenho sorte. Dinheiro não dura na minha mão. Ninguém me entende." Ela não sabia, mas estava decretando cada um desses resultados. Foi então que decidiu mudar o verbo e observar o retorno. Passou a repetir diariamente: "Tudo o que me pertence por direito divino vem até mim com graça e facilidade." No início, parecia apenas um exercício, mas a vibração começou a mudar. Em poucas semanas, sinais sutis começaram a surgir. Uma dívida antiga foi renegociada, uma proposta de trabalho inesperada apareceu, e até as relações ao redor se tornaram mais leves. O número 777 começou a acompanhá-la, em relógios, recibos, placas. Era o símbolo de sorte espiritual, o sinal de que o campo havia respondido. O retorno havia começado. Elisa percebeu que o poder da palavra não estava em repetir mecanicamente, mas em sustentar a emoção certa por trás do som. Cada vez que dizia o decreto, ela sentia a vibração da abundância, como se o futuro já estivesse pronto e apenas aguardasse ser aceito. Essa emoção sincera era o combustível da manifestação. O universo não responde a frases decoradas, mas à coerência vibracional. Quando a palavra é acompanhada de fé, ela se torna viva. Florence dizia que a fé é o motor invisível do verbo, o impulso que o faz atravessar o campo e retornar materializado. E Elisa experimentou isso na prática. Quanto mais falava com amor e convicção, mais resultados concretos surgiam. A lei do retorno estava agindo, mas não como castigo, como confirmação. Tudo o que ela enviava em luz, voltava em luz multiplicada. O que antes parecia milagre agora era ciência espiritual em ação. Essa história simboliza o princípio que Florence queria revelar. A palavra é semente e também colheita. O retorno é inevitável, mas pode ser moldado. Falar com consciência é plantar com intenção. A colheita será sempre compatível com a vibração da semente. Elisa compreendeu isso e nunca mais falou da mesma forma. Desde então, cada frase sua é um decreto, cada som, um chamado. E o retorno agora é sempre bênção. O ritual do retorno consciente é o ponto em que teoria e prática se unem. É quando o verbo deixa de ser apenas som e se transforma em comando energético. Florence Scovel Shinn acreditava que cada pessoa podia ativar esse poder através de um simples alinhamento entre clareza, emoção, palavra e liberação. As 4 etapas que sustentam o ciclo do retorno. Tudo começa com a clareza. Você precisa saber exatamente o que deseja que retorne. Não basta falar por impulso. A energia responde a comandos específicos. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que quero multiplicar na minha vida? Quando a resposta surgir, mantenha-a em mente como uma imagem viva. Depois vem a emoção. Sinta como se o retorno já tivesse acontecido. Essa é a parte mais importante. A emoção é o motor da palavra, é o que dá vida à intenção. Imagine a cena, o resultado pronto, a sensação de alegria e completude. Permita que o corpo reaja, que o coração bata diferente. É essa vibração que o universo vai reconhecer. Então, declare. Diga em voz alta: eu envio luz e recebo luz multiplicada. Essa frase é o decreto central do ritual. Ela limpa o campo e programa o retorno positivo. O som da sua voz é a frequência inicial que começa a mover o campo energético. Fale devagar, com intenção, sentindo cada palavra como se ela abrisse um portal diante de você. Agora vem a parte que muitos esquecem: a liberação. Depois de declarar, não prenda o desejo.
Não tente controlar como ou quando o retorno virá. Confie no tempo divino. O elemento fogo rege essa fase. Ele purifica e transforma. Você pode acender uma vela como símbolo de entrega, imaginando a chama levando seu decreto para o espaço sagrado onde tudo é ouvido. O ritual é simples, mas poderoso. Quando praticado com pureza de intenção, o campo responde com precisão. Florence dizia que o verbo sem emoção é como uma faísca sem combustível, e o verbo preso pelo controle é como fogo abafado. Perde a força. A verdadeira criação acontece quando você sente, fala e solta. Ao terminar o ritual, permaneça em silêncio por alguns instantes. Observe o ar, o corpo, a energia. O retorno já começou. A vibração emitida foi registrada no campo e, inevitavelmente, voltará. Fale sempre com amor, porque é o amor que garante a integridade do retorno. Esse é o princípio da lei do retorno consciente. Você não espera para ver o milagre. Você o ativa e confia, porque o verbo, uma vez liberado em luz, sempre volta multiplicado. Os sinais da colheita começam a surgir de maneira sutil, quase imperceptível, mas inconfundível para quem aprendeu a escutar o retorno. Depois de praticar o verbo consciente, o campo começa a responder, e a energia do que você enviou retorna em fragmentos de sincronia. É assim que o universo fala, através dos detalhes. O primeiro sinal é a sensação de leveza. Você acorda com a impressão de que algo mudou, mesmo que nada visível tenha acontecido. O coração está tranquilo, a mente mais silenciosa, e o corpo parece vibrar diferente. Isso é o campo se ajustando, alinhando-se com a vibração do decreto que você lançou. Florence chamava esse estado de a calma antes do retorno. Em seguida, surgem as coincidências. Um convite inesperado, uma oportunidade que surge do nada, um encontro improvável. São as peças se movendo para materializar o eco do que você pronunciou. O número 777 pode começar a aparecer. Ele simboliza a confirmação do ciclo, a sorte espiritual que acompanha quem está em sintonia com o fluxo do verbo. Os sonhos também se tornam mais nítidos. Você pode receber mensagens simbólicas, palavras, imagens ou pessoas que representam o retorno do que foi enviado. Florence acreditava que o subconsciente é o primeiro espelho da manifestação. Tudo aparece lá antes de chegar ao mundo físico. Quando o sonho muda, o destino já está mudando. Outra forma de confirmação é a clareza repentina. Situações que pareciam confusas passam a fazer sentido. Decisões se tornam óbvias e o caminho que antes parecia fechado se abre. É o reflexo do verbo se materializando em forma de entendimento. A palavra, quando dita com intenção, reorganiza não apenas o mundo externo, mas também o interno. Mas há um cuidado essencial. Evite interferir no processo. O retorno não precisa ser forçado. Florence dizia que a dúvida é o vento que apaga o fogo do decreto. Em vez de cobrar resultados, mantenha o foco na vibração do amor e da confiança. Observe, respire e receba. A cada novo sinal, pratique o reconhecimento. Diga em voz alta: eu recebo de volta o que envio com amor. Essa frase sela o campo e mantém o fluxo ativo. Escreva também nos comentários, não apenas para declarar, mas para ancorar. Quando muitos pronunciam a mesma vibração, o retorno coletivo se amplia. A colheita é inevitável. Tudo o que você envia volta, e quando a intenção é pura, o retorno vem em forma de bênção. Florence ensinava que o verbo não erra o caminho, ele apenas aguarda o momento certo de florescer. E quando a colheita chega, você entende que nunca houve acaso, apenas reflexo. Tudo o que foi falado em luz volta em luz, multiplicado e perfeito. Chegamos ao ponto em que o verbo se cumpre e o ciclo se fecha. Tudo o que Florence Scovel Shinn ensinou sobre a lei do retorno converge para este momento. A palavra é o início e o fim de toda a criação.
O som que um dia você lançou ao universo agora retorna como forma, coincidência, oportunidade ou milagre. É a prova silenciosa de que o verbo nunca se perde, apenas completa sua volta. Feche os olhos e imagine uma espiral de luz dourada girando lentamente acima da sua cabeça. Ela representa o ciclo da palavra em movimento. O que foi dito, o que viajou pelo campo, o que retorna agora multiplicado. Respire fundo e sinta essa energia descendo, preenchendo o corpo com paz, como se o universo inteiro confirmasse: eu ouvi. A lua cheia simboliza esse instante de culminação. Tudo o que estava sendo construído no invisível se revela. É a fase da colheita espiritual, quando o decreto retorna e se manifesta de forma palpável. Florence dizia que o verbo é como uma flecha. Você a lança com fé e, quando menos espera, ela retorna trazendo o que pediu em forma de experiência. Agora, declare com intenção: tudo o que eu falo em luz, retorna multiplicado em graça. Repita 3 vezes. Essa é a chave do encerramento. Ela sela o ciclo energético e ancora o poder da palavra no seu campo pessoal. Cada vez que você pronuncia essa frase, reafirma que é criador da própria realidade e que seu verbo é instrumento de luz. Sinta a vibração dessa declaração ecoar pelo peito. A energia do verbo se move, purifica e expande. A partir deste momento, o retorno não será mais um mistério. Será um reflexo constante do que você fala e sente. A consciência desperta não teme o retorno, porque sabe que envia apenas amor. Florence ensinava que a palavra dita em luz jamais volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito com que foi criada. Por isso, use o verbo como ferramenta sagrada. Fale com amor, declare com fé, silencie com sabedoria. Tudo o que sai de você encontra o caminho de volta, e quanto mais pura for a intenção, mais bela será a resposta. Para selar esse ciclo, escreva nos comentários: tudo o que eu falo em luz retorna multiplicado em graça. Esse é o decreto final, o som que encerra um ciclo e inicia outro, porque o verbo nunca para, ele apenas se transforma. O retorno é eterno, e a palavra, quando guiada pela alma, é o portal que mantém o universo em movimento.